Eu vou completar o que falei anteriormente, incluindo aspectos que eu havia omitido. As estadias que eu tive, as várias estadias na NASA e as minhas colaborações com o Dr. Warren Wiscombe. Em 1977, apareceu o meu artigo do Scientific American sobre a teoria do arco-íris. E isso levou físico da NASA, chamado Warren Wiscombe, a entrar em contato comigo, porque ele disse que gostaria que eu ajudasse a fazer uma série de aplicações do meu método. Então, ele me convidou para ir estagiar no Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas, é o National Center for Atmospheric Research, em Boulder, no Colorado, e eu fui para lá em 1980. O NCAR fica no alto de uma montanha muito bonita e a própria coloração da montanha foi usada na construção do prédio para que ele harmonizasse com essa cor. E aí ele me instalou numa sala lá no topo do prédio, que tinha uma vista maravilhosa de toda a cidade de Boulder e das montanhas em volta, e que ficava dentro de uma espécie de parque nacional. Então, era um lugar maravilhoso, que você estava dentro de um parque ao mesmo tempo. E aí começou a nossa colaboração, em que nós começamos publicando um artigo sobre o que se chamam efeitos de eficiência no espalhamento. Esses efeitos têm a ver com a seção de choque total, que está ligada pelo teorema óptico à amplitude de espalhamento dianteira, tem a ver com a absorção da luz. Então, eu obtive uma série de fórmulas sobre como calcular esses efeitos pela teoria de momento angular complexo. E aí, lá no NCAR, estava o primeiro supercomputador da Cray, Cray-1, que ocupava metade de uma sala. Para resfriá-lo era usado até um riacho que passava por lá, então era todo na base de, acho que ainda, válvulas em vez de transistores. Enfim, aí a gente fazia, naquela época, a entrada de programas, cartões perfurados. Então, ele usou o método que era conhecido, que era uma série de ondas parciais, como se chama, com um número muito grande de termos, que demorava muito para calcular, e colocou para rodar, e a resposta só veio no dia seguinte. E aí, logo depois, ele colocou a minha fórmula e ela reproduziu o resultado em 2 ou 3 segundos. Então, foi uma competição com esse supercomputador em que a minha fórmula ganhou dele. Em seguida, nós aplicamos isso a uma série de efeitos diferentes. Além da auréola comum, que é observada como efeito meteorológico no céu, existe um outro efeito que, em vez de ser na direção traseira, é na direção dianteira, se chama glória dianteira. Então, nós publicamos, em 1980, um trabalho sobre esse efeito, dando também fórmulas de como calcular rapidamente.
E aí, um trabalho de alguns anos depois, 1987, que nós publicamos na Physical Review Letters, se chamava Difração como um efeito de tunelamento, reinterpretando a teoria de difração em termos de tunelamento, e eu me lembro que uma das citações era para Newton, a ótica de Newton, e o editor da Physical Review Letters achou que aquilo não cabia, porque era de séculos atrás, mas ele acabou aceitando, saiu com a citação. Bem, aí, em 1991, nós publicamos na Physical Review A um artigo cujo título era Aproximações de momento angular complexo para o espalhamento por uma esfera dura, quer dizer, um objeto impenetrável esférico. E o resultado, comparado com todos os cálculos anteriores, reduzia o erro comparado entre o resultado exato e a aproximação por um fator 100, era 100 vezes mais preciso. Essa mesma ideia foi aplicada posteriormente em sismologia, para discutir como se propagam os terremotos no interior, a partir do interior da Terra, porque a Terra é uma grande esfera que pode ser aproximada por uma esfera impenetrável. Só que aí era preciso usar a teoria da elasticidade. Bem, nessa época toda, a gente verificou que as aproximações de momento angular complexo para o arco-íris eram muito, muito próximos das soluções exatas calculadas por computador e corrigiam inteiramente a teoria de Airy do século XIX, que era aceita até naquela época. Uma das polarizações dele estava completamente errada. Além disso, essas aproximações eram válidas desde esferinhas muito pequenas, o que se chama região Rayleigh, com tamanho muito pequeno comparado com o comprimento de onda, até esferas grandes, em que vale já como essa aproximação semiclássica, tipo ótica geométrica. O que eu fazia com ele, eu fazia as contas e dava os resultados para ele em forma manuscrita. A minha caligrafia, que nunca mudou desde o tempo do grupo escolar, e que aparece assim nos meus livros de física básica manuscritos, era exatamente o que eu usava, e eu colocava as fórmulas, e as fórmulas principais eu acentuava colocando uma espécie de moldura em volta, colorida. Então, ele chamava isso de arte. E essas aproximações, elas são usadas por pessoal da área de ciências atmosféricas para calcular transporte através da radiação através da atmosfera. Bom, acontece depois que um artigo do próprio Wiscombe, já bem antigo, comentava que faltava explicar, era um mistério. O trabalho dele era de 1995 e ele se chamava O Mistério da Absorção Anômala nas Nuvens, porque as nuvens, resultados experimentais mostravam que elas absorviam mais a radiação solar do que as teorias existentes calculavam. Então, para explicar isso, eu conjecturei que o que estava faltando era levar em conta o efeito das ressonâncias, que são ressonâncias
muito estreitas e muito difíceis de calcular se a gente não conhece, não pode predizer, então, a priori, a localização para saber mais ou menos onde procurar. E aí eu propus que possivelmente era isso que explicava o mistério da absorção anômala. Bem, então eu fui passar uma temporada bem mais longa lá na NASA, passei um ano inteiro lá, calculando todas essas ressonâncias muito estreitas, que para isso deve ter custado uma fortuna do orçamento da NASA, porque ficava o tempo todo fazendo esses cálculos durante meses. Aí o resultado mostrou o seguinte: quando se calculava pelo método usual, para não usar de mais tempo de computador, a variação que se usava, o intervalo para calcular em termos do parâmetro chamado de tamanho, razão da circunferência da esfera para o comprimento de onda, era da ordem de 1/10. Só que as ressonâncias podiam ser da ordem de milionésimo ou bilionésimo. Então, se tornava muito difícil e impraticável calcular diretamente isso. E o que acontecia quando se calculava com intervalo grande era que isso podia, seja dar resultado maior, seja menor, porque conforme o ponto em que se calculava, ou caía em cima de um pico, e aí dava muito mais do que o resultado médio possível, ou caía num vale, então levava a erros consideráveis. E eu estimei, levando em conta corretamente, se aumentaria o efeito de absorção nas nuvens da ordem de até 30%. Bem, acontece que isso finalmente foi medido diretamente em 2019, um artigo publicado na Journal of the Optical Society of America A, de um grupo da Universidade de Lille, que trabalha em óptica atmosférica. Esse grupo usou observações por feixe laser enviado a partir de um satélite, e ele confirmou a previsão de que podia, de fato, aumentar até 30%, como eu tinha previsto. Então, recomendaram que todas as observações daqui por diante, que em geral se fazem num intervalo espectral restrito e não ao longo de todo o espectro, levassem em conta essas correções. Deixa só dizer que numa das minhas estadias na NASA havia uma pessoa que estava começando tinha entrado em contato comigo porque estava aplicando a buracos negros. Foi a primeira vez que eu ouvi. Então, dessa forma, eu completo o que faltou em entrevista anterior, que é incluir as minhas estadias na NASA e as minhas colaborações com o Dr. Warren Wiscombe. Muito obrigado.